e não absolvo minha alma do pecado. Por certo, a alma é constante incitadora do mal, exceto a de quem meu Senhor tem misericórdia. Por certo, meu Senhor é perdoador, misericordiador. E o rei disse: fazei-mo vir, que eu o consagrarei a mim. Então, quando o rei lhe falou, disse: por certo, és hoje junto de nós, prestigiado leal. José disse: confia-me os cofres da terra, por certo serei deles custódio sapiente. E assim, empossamos José na terra, dela dispondo onde quisesse. Alcançamos com nossa misericórdia a quem queremos e não fazemos perder o prêmio dos benfeitores. E certamente o prêmio da derradeira vida é melhor para os que creem e são piedosos. E os irmãos de José chegaram e entraram junto dele. Então ele os reconheceu, enquanto que eles não o reconheceram. E quando ele lhes preparou as provisões, disse: fazei-me vir um de vossos irmãos, por parte de vosso pai. Não vedes que eu completo a medida e sou o melhor dos hospedeiros? E se não mo fazeis vir, não haverá medida de mim para vós, nem vos aproximareis de mim. Disseram: tentaremos persuadir seu pai, e por certo falo-emos. E ele disse a seus jovens servos: recolocai sua mercadoria junto de suas bagagens, na esperança de que a reconheçam ao tornarem a sua família, e isso para retornarem. E quando retornaram a seu pai, disseram: ó nosso pai, foi-nos impedida a medida, então envia conosco nosso irmão, nós teremos a medida e por certo ser-lhe-emos custódios. Ele disse: confiar-vos-ia como antes vos confiei seu irmão? Então Alá é o melhor por custódio, e ele é o mais misericordiador dos misericordiadores. E quando abriram seus pertences, encontraram sua mercadoria e a eles devolvida. Disseram: ó nosso pai, que mais desejaríamos? Eis nossa mercadoria a nós devolvida, e aprovisionaremos nossa família e custodiaremos nosso irmão e acrescentaremos a nós mesmos uma medida de camelo. Isso é medida fácil de obter. Ele disse: não o enviarei convosco até me fazerdes promessa perante Alá, que em verdade me trareis salvos se sois assediados. E, quando lhe fizeram promessa, disse: Alá do que dizemos é patrono. E ele disse: ó meus filhos, não entreis no Egito por uma só porta, e entrai nele por diversas portas, e de nada vos valerei diante de Alá. O julgamento não é senão de Alá. Nele confio, e que nele então confiem os que são confiantes. E quando entraram por onde seu pai lhes ordenara, isto de nada lhes valeu diante de Alá, a não ser porque era desejo no âmago de Jacó, que ele satisfez. E por certo, ele era dotado de ciência, porque nós o ensinamos, mas a maioria dos homens não sabe. E quando entraram junto de José, este aconchegou a si seu irmão, dizendo: por certo, eu sou teu irmão, e não te melancolizes pelo que faziam. E quando ele lhes preparou as provisões, colocou a taça nas bagagens de seu irmão. Em seguida, o noticiador noticiou: ó caravana, por certo sois ladrões. Disseram, dirigindo-se a eles: o que perdestes? Eles disseram: perdemos a taça do rei, e para quem a trouxer haverá carga de camelo, e eu sou fiador disso. Disseram: por Alá, sabeis que não chegamos para semear corrupção na terra, e não somos ladrões. Disseram eles: então, qual será sua recompensa se sois mentirosos? Disseram: sua recompensa será a escravidão daquele em cujos haveres ela for encontrada. Então, esta será a sua recompensa. Assim, recompensamos os injustos. E ele começou por seus bornais
antes de ir ao bornal de seu irmão. Em seguida, fê-la sair do bornal de seu irmão. Assim inspiramos a José esta insídia. Não era admissível que ele tomasse a seu irmão conforme a legislação do rei, exceto se Alá o quisesse. Elevamos em escalões a quem queremos, e acima de cada dotado de ciência há sempre um mais sapiente. Eles disseram, se ele rouba, com efeito, um irmão seu já roubou antes. Então José guardou o segredo disso em seu âmago e não nos mostrou. Disse para si, vossa situação é pior ainda, e Alá é bem sabedor daquilo que alegais. Disseram, ó Al-Aziz, por certo ele tem um pai bastante idoso, então toma um de nós em seu lugar, por certo vemos-te dos benfeitores. Ele disse, guarde-nos Alá de tomarmos outro que aquele junto de quem encontramos o que nos pertence. Por certo, nesse caso seríamos injustos. Então, quando se desesperaram da aquiescência dele, retiraram-se confidenciando. O primogênito deles disse, não sabeis que com efeito o vosso pai recebeu de vós uma promessa perante Alá, e antes vós já descurastes de José? Então, não deixarei esta terra até que me permita meu pai ou Alá julgue por mim, e ele é o melhor dos juízes. Retornai a vosso pai e dizei, ó nosso pai, por certo teu irmão roubou, e não testemunhamos senão do que sabemos, e não podíamos ser custódios do invisível. E pergunta à cidade onde estivemos e à caravana em que viemos, e por certo somos verídicos. Jacó disse, mas vossas almas vos aliciaram a algo de mal, então cabe-me bela paciência, que Alá me faça via a todos, por certo, ele é o onisciente, o sábio. E voltou-lhes as costas e disse, que pesar sinto por José, e os olhos embranqueceram-se-lhe de tristeza, pois estava muito angustiado. Disseram, por Alá, não cessarás de lembrar-te de José, até ficares desfalecido ou seres dos aniquilados. Ele disse, apenas queixo-me a Alá de minha aflição e tristeza, e sei de Alá o que não sabeis. Ó meus filhos, ide, procurai notícias de José e seu irmão, e não vos desespereis da misericórdia de Alá. Por certo, não se desespera da misericórdia de Alá, senão o povo renegador da fé. E quando entraram junto dele, disseram, ó Al-Aziz, o infortúnio tocou-nos e a nossa família, e chegamos com mercadoria desprezível. Então completa-nos a medida e esmola-nos, por certo, Alá recompensa os esmóleres. Disse, sabeis o que fizestes com José e seu irmão quando eres ignorantes? Disseram, em verdade, és tu, José? Disse, sou José, e este é meu irmão. Com efeito, Alá fez-nos mercê. Por certo, quem é piedoso e pacienta, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. Disseram, por Alá, com efeito, Alá te deu preferência sobre nós, e por certo estávamos errados. Disse, não há exprobação a vós hoje, que Alá vos perdoe, e ele é o mais misericordiador dos misericordiadores. Ide com esta minha túnica e lançai-a sobre o rosto de meu pai. Ele se tornará vidente, e fazei vir a mim toda a vossa família. E quando a caravana partiu do Egito, seu pai disse, por certo sinto o odor de José, se me não acusais de devanear. Eles disseram, por Alá, certamente estais em teu antigo descaminho. E quando o alvissareiro chegou, lançou-a sobre seu rosto, e logo ele se tornou vidente. Ele disse, não vos disse que por certo sei de Alá o que não sabeis? Disseram, ó nosso pai, implora perdão de nossos delitos, por certo estávamos errados. Disse, implorarei a meu Senhor perdão para vós, por certo ele é o perdoador, o misericordiador. Então, quando entraram junto de José,
Este aconchegou a si seus pais e disse: Entrai no Egito em segurança se Alá quiser. E elevou seus pais ao trono, e eles caíram diante dele em prosternação. E ele disse: Ó meu pai, esta é a interpretação de meu sonho de antes. Com efeito, meu senhor fê-lo verdadeiro, e, de fato, ele me bem fez quando me fez sair da prisão e vos fez chegar do deserto depois de Satã instigar a cisânia entre mim e meus irmãos. Por certo, meu Senhor é sutil no que quer. Por certo, ele é o onisciente, o sábio. Senhor meu, como efeito, concedeste-me algo da soberania e ensinaste-me algo da interpretação dos sonhos. Ó Criador dos céus e da terra, Tu és meu protetor na vida terrena e na derradeira vida. Leva-me a alma enquanto muslim e ajunta-me aos íntegros. Esses são alguns informes do invisível que te revelamos, Muhammad, e não estavas junto deles quando determinaram sua decisão, enquanto usavam de estratagemas, e a maioria dos homens, ainda que estejam zelosos disso, não é crente. E tu não lhes pedes disso prêmio algum. Ele não é senão lembrança para os mundos. E quantos sinais há nos céus e na terra, pelos quais eles passam enquanto lhes estão dando de ombros. E a maioria deles não crê em Alá, senão enquanto idólatras. Então, será que eles estão seguros de que lhes não chegará um manto do castigo de Alá, ou não lhes chegará a hora inopinadamente enquanto não percebam? Dize, este é o meu caminho. Convoco-vos a Alá. Estou fundado sobre clarividência, eu e quem me segue, e glorificado seja Alá, e não sou dos idólatras. E não enviamos antes de ti, senão homem das cidades aos quais fizemos revelações. Então, não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? E em verdade a morada da derradeira vida é melhor para os que são piedosos. Então não razoais? Até que, quando os mensageiros se desesperaram e pensaram que com efeito foram desmentidos, chegou-lhes nosso socorro. Então foram salvos os que quisemos. E nosso suplício não se revoga junto do povo criminoso. Com efeito, há, em suas narrativas, lição para os dotados de discernimento. Isto não é conversa forjada, mas confirmação do que havia antes dele, e aclaramento de todas as coisas, e orientação e misericórdia para um povo que crê. A Sura do Trovão. Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Alef, Lam, Mim, Ra. Esses são os versículos do livro. E o que foi descido para ti, Muhammad, de teu Senhor, é a verdade, mas a maioria dos homens não crê. Allah é quem elevou os céus sem colunas que vejais, em seguida estabeleceu-se no trono, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais para vos convencerdes do deparar de vosso Senhor. E ele é quem estendeu a terra, e nela fez ascentes montanhas e rios, e de todos os frutos nela fez um par, um casal. Ele faz a noite encobrir o dia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. E na terra há extensões contíguas mais diversas, e jardins de videiras, e searas e tamareiras, geminadas e não geminadas, irrigadas pela mesma água, e preferimos algumas delas a outras no sabor. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa. E se te admiras, Muhammad, de que te desmintam, mais admirável é seu dito. Quando formos pó, tornar-nos-emos em nova criatura? Esses são os que renegam a seu Senhor, e esses são aqueles em cujos pescoços haverá gargalheiras, e esses são os companheiros do fogo, neles serão eternos. E pedem-te que lhes apresses o mal antes do bem,
enquanto com efeito antes deles passaram os castigos exemplares. E, por certo, teu Senhor é possuidor de perdão para os homens, apesar de sua injustiça. E, por certo, teu Senhor é veemente na punição. E os que renegam a fé dizem que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Tu és apenas admoestador, e para cada povo há um guia. Allah sabe o que cada varoa carrega consigo, e a contração das matrizes e sua dilatação, e cada coisa junto dele está na justa medida. Ele é o sabedor do invisível e do visível, o grande, o sublime. É-lhe igual quem de vós guarda segredo do dito e quem o declara, e quem está escondido de noite e é caminhante de dia. Ele tem anjos da guarda diante dele e detrás dele, que o custodiam por ordem de Allah. Por certo, Allah não transmutará o que um povo tem, até que este haja transmutado o que há em si mesmo. E quando Allah deseja o mal a um povo, não há revogador disso, e não terão além dele protetor algum. Ele é quem vos faz ver o relâmpago para suscitar temor e aspiração, e faz surgir as densas nuvens. E o trovão glorifica-o com louvor, e também os anjos por temor dele. E ele envia os raios, e com eles alcança quem quer, enquanto eles discutem acerca de Allah. E ele é veemente na força. Dele é a verdadeira súplica. E os que eles invocam além dele, em nada lhes atendem, senão como é atendido aquele que estende as duas mãos à água de um poço, para que esta lhe atinja a boca, mas ela jamais a estará atingindo. E a súplica dos renegadores da fé não está senão em descaminho. E diante de Allah prosternam-se de bom ou de mau grado quem está nos céus e na terra, e também em suas sombras ao amanhecer e ao entardecer. Dize Muhammad, quem é o Senhor dos céus e da terra? Dize Allah. Dize, então, tomais além dele protetores que não possuem para si mesmos benefício nem prejuízo? Dize, igualam-se o cego e o vidente? Ou igualam-se as trevas e a luz? Ou fazem a Allah parceiros que hajam criado algo como sua criação? Então assemelha-se-lhes a criação? Dize, Allah é o Criador de todas as coisas, e Ele é o único, o dominador. Ele faz descer água do céu, e ela flui em vales conforme a medida destes. Então a torrente carrega uma espuma flutuante, e parte daquilo sobre a qual acendem o fogo para fazer joias ou utensílios é espuma igual. Assim, Allah apresenta em parábola a verdade e a falsidade. Quanto à espuma, vai-se embora, e quanto ao que beneficia aos homens, permanece na terra. Assim, Allah propõe os exemplos. Para os que atendem a seu Senhor, haverá mais bela recompensa, e os que ele não atendem, se tivessem tudo que há na terra e mais outro tanto, com isso resgatar-se-iam. Esses terão o pior ajuste de contas, e sua morada será Guena, e que execrável leito. Então, quem sabe que o que foi descido para ti de teu Senhor é a verdade, será igual a quem é cego? Apenas meditam os dotados de discernimento, os que são fiéis ao pacto de Allah e não desfazem a aliança, e os que unem o que Allah ordena está unido, e receiam a seu Senhor e temem o pior ajuste de contas, e os que pacientam em busca do agrado de seu Senhor e cumprem a oração e despendem secreta e manifestadamente daquilo que lhes damos por sustento, e revidam o mal com o bem. Esses terão o fim feliz na derradeira morada, os jardins do Éden, em que entrarão
junto com os que se emendaram dentre seus pais e seus cônjuges e sua descendência. E os anjos entrarão junto deles por todas as portas, dizendo: que a paz seja sobre vós, porque pacientastes. Então, que excelente final feliz da derradeira morada. E os que desfazem o pacto de Allah após havê-lo firmado e cortam o que Allah ordena está unido e semeiam a corrupção na terra, esses terão a maldição e terão a pior morada. Allah prodigaliza o sustento a quem quer e restringe-o, e eles jubilam com a vida terrena, e a vida terrena ao lado da derradeira vida não é senão um gozo efêmero. E os que renegam a fé dizem que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Dizem, por certo, Allah descaminha quem quer e guia para ele quem se volta para ele contrito. Os que creem e cujos corações se tranquilizam com a lembrança de Allah. Ora, é com a lembrança de Allah que os corações se tranquilizam. Os que creem e fazem as boas obras terão bem-aventurança e aprazível retorno. Assim, enviamos Muhammad a uma comunidade, antes da qual, com efeito, outras comunidades passaram, para recitares para eles o que te revelamos, mas eles renegam o misericordioso. Dizem: Ele é meu Senhor, não existe Deus senão Ele. Nele confio e para ele é meu arrependimento. E se houvesse um Alcorão com que se fizesse caminhar as montanhas, ou com que se fizesse cortar a terra, ou com que se fizesse falar aos mortos, seria este. Mas de Allah é toda a ordem. Então não sabem os que creem que, se Allah quisesse, ele haveria guiado a toda a humanidade? E os que renegam a fé não cessarão de ser alcançados devido às suas ações por uma calamidade ou de tê-la perto de seus lares até que chegue a promessa de Allah. Por certo, Allah não falta a promessa. E com efeito zombaram de outros mensageiros antes de ti. Então concedi prazo aos que renegaram a fé, em seguida apanhei-os. Como foi, pois, minha punição? Então, quem se mantém atento a cada alma acerca do que logra é igual aos ídolos? E eles fizeram a Allah parceiros, dize, nomeia-os. Ou vós o informais do que ele não sabe na terra? Ou dizeis um dito vão? Mas aformosearam-se para os que renegam a fé seus estratagemas e foram afastados do caminho reto. E aquele a quem Allah descaminha não tem guia algum. Eles terão castigo na vida terrena e, em verdade, o castigo da derradeira vida será mais árduo e não terão contra o castigo de Allah protetor. Eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos. Abaixo dele correm os rios, seus frutos são permanentes e assim sua sombra. Esse é o final feliz dos que são piedosos, e o final dos renegadores da fé é o fogo. E aqueles a quem consideramos o livro jubilam com o que foi descido para ti, e entre os partidos a quem negue parte dele, dize: apenas foi-me ordenado adorar a Allah e nada associar-lhe. A ele convosco os homens, e a ele será meu retorno. E assim fizemos-lo ao Corão descer como sabedoria em língua árabe, e em verdade, se seguires suas paixões após o que chegou da ciência, não terás de Allah nem aliado nem protetor. E com efeito, enviamos mensageiros antes de ti, e fizemos-lhes mulheres e descendência, e não é admissível que um mensageiro chegue com um sinal, senão com a permissão de Allah. Para cada termo, há uma prescrição. Allah cancela e confirma o que quer, e junto dele está a mãe do livro. E se te fazemos ver algo do que lhes prometemos, ou te levamos a alma antes disso,
A ti te impende apenas a transmissão da mensagem, e a nós nos impende o ajuste de contas. E não viram eles que chegamos à terra diminuindo-a em seus extremos? E Alá julga, não há renegador de seu julgamento, e ele é destro no ajuste de contas. E com efeito, aqueles antes deles usaram de estratagemas, mas de Alá são todos os estratagemas. Ele sabe que toda alma logra. Os renegadores da fé saberão de quem é o final feliz da derradeira morada. E os que renegam a fé dizem: tu não és enviado de Alá. Dize: basta Alá por testemunha entre mim e vós, e quem tem ciência de livro. A Sura de Abraão. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alef, Lam, Ra. Este é um livro que fizemos descer para ti, Muhammad, a fim de fazeres sair os homens das trevas para a luz, com a permissão de seu Senhor, para a senda do Todo-Poderoso, do Louvável, de Alá, de quem é o que há nos céus e o que há na terra. E ai dos renegadores da fé por um vermente castigo, os que amam mais a vida terrena que a derradeira vida e afastam os homens do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso. Esses estão em profundo descaminho. E não enviamos mensageiro algum, senão com a língua de seu povo, para que ele torne evidente para eles a mensagem. Então, Alá descaminha quem quer e guia quem quer, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. E com efeito, enviamos Moisés com nossos sinais e dissemos-lhe: faze sair teu povo das trevas para a luz e lembra-lhes os dias de Alá. Por certo há nisso sinais para todo perseverante agradecido. E lembra-lhes, Muhammad, de quando Moisés disse a seu povo: lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando vos salvou do povo de Faraó. Infligia-vos o pior castigo, e degolavam vossos filhos, e deixavam vivas vossas mulheres. E nisso houve de vosso Senhor formidável prova. E de quando vosso Senhor noticiou: em verdade, se agradeceis, acrescentar-vos-ei minha graça, mas em verdade, se estáis ingratos, por certo, meu castigo será veemente. E Moisés disse: se renegais a fé, vós e todos os que estão na terra, por certo, Alá é bastante a si mesmo louvável. Não vos chegou o informe dos que foram antes de vós, do povo de Noé e de Ad e de Talmud, e dos que foram depois deles, os quais ninguém conhece senão Alá? Seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Então, levaram as mãos à boca e disseram: por certo, renegamos aquilo com que sois enviados, e por certo, estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que convocais. Seus mensageiros disseram: a dúvida acerca de Alá, o Criador dos céus e da terra, que vos convoca para perdoar-vos parte dos delitos e para conceder-vos prazo até um termo designado? Eles disseram: vós não sois, senão mortais como nós, desejais afastar-nos do que nossos pais adoravam? Então, fazei-nos vir evidente comprovação. Seus mensageiros disseram-lhes: certamente não somos senão mortais como vós, mas Alá faz mercê a quem quer entre seus servos, e não é admissível que vos façamos chegar uma comprovação, senão com a permissão de Alá, e que os crentes então confiem em Alá. E por que razão nós não confiamos em Alá, enquanto com efeito Ele nos guiou a nossos caminhos? E em verdade pacientaremos quanto ao que nos molestais, e que os confiantes então confiem em Alá. E os que renegaram a fé disseram a seus mensageiros: em verdade, far-vos-emos sair de nossa terra, ou regressareis à nossa crença?
Então seu Senhor inspirou-lhes: certamente aniquilaremos os injustos e far-vos-emos habitar a terra depois deles. Isso para quem teme minha preeminência e teme minha cominação. E eles suplicaram a vitória. E mal-aventurado foi todo tirano obstinado. Adiante dele estará a guena, e ser-lhe-á dado de beber água putrefata, que ele sorverá os goles e quase não conseguirá tragar, e a morte chegar-lhe-á de todos os lados, e ele não será morto, e adiante dele haverá duro castigo. O exemplo das obras dos que renegam seu Senhor é como cinza, em que o vento sopra intensamente em dia tempestuoso. Não tirarão proveito algum do que lograram. Esse é o profundo descaminho. Não viste que Allah criou os céus e a terra com a verdade? Se ele quisesse, far-vos-ia ir e faria vir nova criatura. E isso não é penoso para Allah. E expor-se-ão todos a Allah. Então os fracos dirão aos que se ensoberbeceram: por certo, éramos vossos seguidores. Pois podeis valer-nos contra algo do castigo de Allah? Eles dirão: se Allah nos houvesse guiado, haver-vos-íamos guiado. É-nos igual que nos aflijamos ou pacientemos. Não há para nós fugida alguma. E quando for encerrada a ordem, Satã dirá: por certo, Allah prometeu-vos a verdadeira promessa, e eu vos prometi, mas vos falhei, e eu não tinha poder algum sobre vós, senão que vos convoquei e me atendestes. Então, não me censureis, e censurai-vos a vós mesmos. Não sou vosso salvador, nem vós sois meus salvadores. Por certo, renego que me houvesseis associado a Allah antes. Por certo, os injustos terão doloroso castigo. E far-se-á entrar os que creem e fazem as boas obras em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos com a permissão de seu Senhor. Neles sua saudação será Salam, paz. Não viste como Allah propõe um exemplo? Uma palavra benigna é como uma árvore benigna cuja raiz é firme e cujos ramos se alçam ao céu. Ela concede seus frutos em cada tempo, com a permissão de seu Senhor. E Allah propõe os exemplos para os homens a fim de meditarem. E o exemplo de uma palavra maligna é como uma árvore maligna que é desenraizada da superfície da terra. Ela não tem estabilidade. Allah torna firme os que creem com o firme dito na vida terrena e na derradeira vida. E Allah descaminha os injustos. E Allah faz o que quer. Não viste os que trocaram a graça de Allah por ingratidão e fizeram seu povo habitar a morada da destruição? A guena nela se queimarão, e que execrável lugar de permanência. E fazem para Allah semelhantes, para descaminhar os homens de seu caminho. Dize: gozai, por certo, vosso destino será o fogo. Dize a meus servos que creem, que cumpram a oração e despenda secreta ou manifestadamente daquilo que lhes damos por sustento, antes que chegue um dia em que não haverá nem venda nem amizade. Allah é quem criou os céus e a terra, e faz descer do céu água, com que faz brotar dos frutos sustento para vós. E submeteu-vos o barco para correr no mar por sua ordem, e submeteu-vos os rios, e submeteu-vos o sol e a lua, constantes em seu percurso, e submeteu-vos a noite e o dia. E concedeu-vos de tudo que lhe pedistes, e se contais as graças de Allah, não podereis enumerá-las. Por certo, o ser humano é injusto e ingrato. E lembra-lhes de quando Abraão disse: Senhor meu, faze esta cidade lugar de segurança, e faze-me e a meus filhos evitar que adoremos os ídolos. Senhor meu, por certo, eles descaminharam a muitos dos homens.
Então, quem me segue, por certo, é dos meus, e quem me desobedece, por certo, tu és perdoador, misericordiador. Senhor nosso, por certo, eu fiz habitar parte de minha descendência em vales sem searas junto de tua casa sagrada, Senhor nosso, para que eles cumpram a oração. Então, faze que os corações de parte dos homens se precipitem a eles com fervor, e dá-lhes dos frutos por sustento, na esperança de serem agradecidos. Senhor nosso, por certo, tu sabes o que escondemos e o que manifestamos, e nada se esconde de Alá na terra nem no céu. Louvor a Alá, que me dadivou na velhice com Ismael e Isaque. Por certo, meu Senhor é o ouvidor da súplica. Senhor meu, faze-me cumpridor da oração e também uma parte de minha descendência, Senhor nosso, e aceita a minha súplica. Senhor nosso, perdoa-me e a meus pais e aos crentes um dia quando advier a conta. E não suponhas, Muhammad, que Allah esteja desatento ao que os injustos fazem. Ele apenas lhe concede prazo até um dia em que as vistas se estarrecerão, correndo em frenes, de olhos fitos à frente, levantando as cabeças, seus olhares não obedecerão à sua vontade e seus corações estarão vazios, e admoesta os homens de que, um dia, o castigo lhes chegará. Então, os que foram injustos dirão: Senhor nosso, concede-nos prazo até um termo próximo. Nós atenderemos tua convocação e seguiremos os mensageiros. Disse-lhes-á: Não juraste antes que jamais deixaríeis a terra? E habitastes as vivendas dos que foram injustos com si mesmos, e tornou-se evidente para vós como fizemos com eles, e para vós propomos os exemplos. E com efeito, eles usam de estratagemas, enquanto seus estratagemas são do conhecimento de Allah, ainda que com seus estratagemas as montanhas deixem de existir. Então, não suponhas, Muhammad, que Allah falte a promessa a seus mensageiros. Por certo, Allah é todo-poderoso, possuidor de vindita. Um dia, a terra será trocada por outra terra e também os céus, e expor-se-ão eles a Allah, o único, o dominador. E verás os criminosos nesse dia aos pares atados a grilhões. Seus trajes serão de alcatrão e o fogo lhes cobrirá as faces, para que Allah recompense cada alma do que logrou. Por certo, Allah é destro no ajuste de contas. Esta é uma mensagem para os homens, para que se guiem e com ela sejam admoestados, e para que saibam que Ele é Deus único, e também para que os dotados de discernimento meditem.